Bom, boa tarde para todo mundo. Estava aguardando aqui o fim do primeiro ato da farsa que estava sendo feita pelo ministro Alexandre de Moraes. É uma tristeza no coração ver como uma pessoa pronuncia um voto político com tanta raiva, fala com tanto ódio. Parecia um líder do governo do PT no Supremo, proferindo palavras sem embasamento jurídico, sem vinculação com absolutamente nenhuma prova, como quem está ali praticando uma vingança, porque na cabeça dele parece que Jair Bolsonaro queria matá-lo. É o que ele é acusado, é o que Alexandre de Moraes acusa Bolsonaro, uma das acusações, né? Como se tivesse alguma participação no tal plano verde-amarelo, punhal verde-amarelo. Então a ficção desse plano punhal verde-amarelo é na mesma proporção da ficção desse voto de Alexandre de Moraes. E de ontem para hoje, a gente conseguiu algo que é muito raro de se ver, com provas, aqui sim com provas, que é a manipulação de um processo judicial, em especial por um ministro da mais alta corte do judiciário desse Brasil. O ex-assessor dele denunciou uma série de coisas na Comissão de Segurança Pública na semana passada e hoje chegou uma perícia confirmando o que ele havia denunciado, em especial a manipulação processual por ocasião de uma busca e apreensão determinada pelo Alexandre de Moraes contra um grupo de empresários lá nas eleições de 2022, enquanto o Tagliaferro denuncia que foi procurado pelo juiz assessor de Moraes para ajudar na fundamentação desta decisão, que já havia tido seus efeitos iniciados, já que a busca e apreensão já havia acontecido. Dias depois, Tagliaferro é procurado, diz que ajudou no mapa mental e uma série de outros detalhes nessa decisão do Alexandre de Moraes, porque tinha pego muito mal para o Alexandre de Moraes dar uma decisão apenas com base em uma matéria de imprensa. Então, ele dá essa ajuda, devolve ao juiz auxiliar do Alexandre de Moraes e que volta para o processo. E pasmem, a perícia que foi feita não foi sequer ainda sobre o que denunciou o Tagliaferro. A perícia, um parecer técnico, está aqui, um parecer técnico, exame documentoscópico digital. Quem solicitou foi um jornalista com coragem, David Agape, e foi feito por dois renomados peritos, Reginaldo Tirotti e Jaqueline Tirotti. O que diz essa perícia? Confirma que a sentença dada por Alexandre de Moraes foi redigida após, 6 dias após, a sentença ter sido dada. Com data retroativa, portanto. A sentença foi produzida 6 dias depois e lançada como se tivesse sido feita no dia que ele tomou a decisão. E o mais interessante, como eu disse, que não é uma perícia feita sobre o documento fornecido por Tagliaferro. Foi feita com base no próprio documento do Supremo Tribunal Federal, que é público. Foi extraído da página do STF. De lá extrai-se um documento que é a sentença de Alexandre de Moraes e a perícia comprova, pelos metadados do documento do Word, que é como foi feita essa sentença, que ela foi criada e modificada no mesmo dia, 6 dias após a sentença. Eu vou só ler aqui um pequeno trecho da conclusão, segura para mim, por favor, da conclusão dessa perícia, que é um escândalo isso daqui. Eu entendo porque muitos da imprensa ficaram preocupados de publicar essa denúncia que estava na mão de alguns já. Conclusão da perícia. Os peritos examinaram o documento questionado, chegando à conclusão de que o referido documento foi antedatado. A data declarada, 19 de agosto de 2022, que é a data onde ele deu a ordem para a realização da operação sobre o grupo de empresários, diverge da data técnica de compilação
ou seja, de concepção, de nascimento desse documento, que foi em 29 de agosto de 2022. E não apresenta assinatura digital, porque quem faz esse documento é o delegado chamado Fábio Schor, e que ele não assina digitalmente, sem validade nenhuma legal a assinatura dele, e conclui aqui o parecer. Não apresenta assinatura digital, apenas um transplante de assinaturas, não sendo possível lhe atribuir a autoria inequívoca. Um parecer técnico que nem precisava, né? Vocês vão se lembrar daquela operação spoofing, que foi deflagrada em função da então Vaza Jato, em que as provas que foram extraídas ilegalmente de alguns celulares foram validadas juridicamente na sequência para poder colocar o Lula aonde ele está hoje. Portanto, nem precisava de perícia, mas nós estamos tendo cuidado de fazer essa perícia. O que vai ser feito a partir de agora? Nós vamos oficiar todos os ministros do Supremo Tribunal Federal para que tomem ciência dessa grave denúncia de uma fraude processual feita por um membro do Supremo Tribunal Federal, solicitando que seja aberta uma investigação e que seja suspenso esse julgamento que está em andamento até que essa investigação seja concluída pelo bem da democracia. Bem, eu queria falar, gente, antes das perguntas, alguns aqui vão falar, até por conta do envolvimento do Schor, alguns vão usar a palavra antes que vocês façam as perguntas. O julgamento que ora acontece, ele é ilegal e é imoral. As peças apresentadas por Alexandre de Moraes, elas estão longe de estar condenando alguém que nada roubou, que não esvaziou os cofres do país, alguém que não lambeu os fundos de pensão, que assaltou a Petrobras. Jair Bolsonaro não está sendo julgado por peculato, por lavagem de dinheiro e por formação de quadrilha. Jair Bolsonaro está sendo julgado por uma tara de Alexandre de Moraes. Ele tem uma tara pessoal em Jair Bolsonaro. É pessoal tão somente. É vergonhoso o que está sendo feito fora do ordenamento jurídico do país. O país sempre teve um ordenamento jurídico e todo e qualquer julgamento tem que ter como base o ordenamento jurídico, até porque esse julgamento deveria estar acontecendo na primeira instância, não tão somente para Jair Bolsonaro, mas para todos aqueles que foram presos no dia 8 de janeiro. Então, veja, além de ser ilegal fora do ordenamento, ele achou que o crime era pouco. Ele criou mais um departamento criminoso, onde, por ironia do destino ou não, providência de Deus, ele coloca o talha-ferro como o líder principal. Percebendo as ações de Alexandre de Moraes, tão somente com pessoas que se denominavam, que se assumiam direitistas, patriotas e que discordava plenamente das ações já do Supremo e desse governo que aí está, que o senhor Zanin, que hoje faz parte dessa primeira turma, que é o ex-advogado do Lula, que, segundo os ministros do Supremo, e o Gilmar chorou no dia, ele é tão competente que achou uma filigrana jurídica para poder inocentar o Lula, e não foi filigrana jurídica, foi filigrana geográfica. Ah, descobrimos, não é mais em Curitiba, é em Brasília. Recomeça em Brasília e o presidente da República que eles colocaram aí, após acabar com a segunda instância, que está realmente envolvido nesse consórcio que envolve o Supremo Tribunal Federal e esse governo, é tirar Jair Bolsonaro do jogo político. É alijá-lo do jogo político. Por isso, essa denúncia do talha-ferro, aliás, ele manda mais 2 denúncias hoje, ele manda mais
2 compilados que estão conosco. Nós vamos aos organismos internacionais de volta, nós vamos à OEA, nós vamos à ONU, embora sabendo a tendência esquerdista, eles saberão. Esses documentos estão sendo traduzidos para o inglês e, se necessário for, até o Tribunal de Haia nós iremos. Até porque o que está acontecendo com o Brasil é uma coisa ímpar. O mundo está assustado quando um país se curva, quando as autoridades, nós estamos dentro do Senado, e essa casa aqui está agachada de maneira plena. Entre a barriga do Senado e o chão não tem espaço, porque agachou, deitou. As 2 casas sendo oprimidas e eu acho que chantageadas pelo senhor Alexandre de Moraes, um homem conhecido no mundo hoje como o maior violador de direitos humanos do Brasil e faz parte do top 10 dos violadores de direitos humanos no mundo. Então, esse julgamento ilegal que está acontecendo agora, essa farsa que está sendo narrada agora, e nós esperamos que haja de algum ministro a boa vontade, a coragem e o desprendimento, acima de tudo a coragem, para sofrer as consequências. Porque o Tarcísio ontem disse, anteontem, que passaram do limite e que o que está acontecendo de fato é uma tirania, estão fora do ordenamento jurídico, passaram do limite. O governador Tarcísio agora está sendo alvo. E já se circula conversas de que medidas do próprio PT, ação da esquerda contra o Tarcísio. Ao Tarcísio, a nossa solidariedade, entrar com ação para que o Tarcísio seja incluído na fake news, no estômago do elefante. Vai fazer 7 anos esse inquérito, esse estômago do elefante, que cabe tudo. Inclusive o governador de São Paulo, agora o Tarcísio, a quem eu devoto toda a minha solidariedade, a minha disposição. Também essa outra peça do PT é para incluir Tarcísio no inquérito que trata do golpe de Estado. Atentado ao Estado Democrático de Direito. Ao Estado Democrático de Direito. É isso que a gente está vivendo hoje no Brasil. Alexandre de Moraes, todas as tentativas de assassinato, ele estava maluco para que isso acontecesse com ele. Tentaram, nas narrativas dele, matar ele por 3 vezes. Ele é sempre a vítima, saía arrastado pelos cabelos na rua, ser enforcado, assim, um sonho latente de ser um Tiradentes do Brasil, quando, na verdade, ele se comporta, nesse momento, como Silvério dos Reis. É um Silvério dos Reis moderno, expondo Tiradentes em praça pública, se assim nós podemos fazer essa analogia. Então, para todos nós, estamos com um documento verdadeiros, não estamos aqui fazendo discurso por discurso, nós faremos novamente, senador Jorge Seif, a via crucis, deputado Marcel, Flávio Bolsonaro, Zuco, nosso querido Portinho, que estivemos juntos lá na OEA. Nós voltaremos, Zuco, entregaremos na mão de todos eles, mesmo sabendo da tendência esquerdista deles. Eles receberão a verdade. Nós estamos indo à Itália, porque esse rapaz não pode ser alvo desse indivíduo, para que as autoridades italianas cuidem da segurança desse brasileiro corajoso, que teve coragem de expor as vísceras de Moraes. Moraes está nu em praça pública. Certamente, ao final de tudo isso, nós o chamaremos de Alexandre o Imoral. Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Entendam bem, o assessor direto de Alexandre de Moraes, nós não estamos falando que um vizinho, ouviram falar, um primo, não. O cara estava subordinado a Alexandre de Moraes. Tem denunciado alguns veículos de imprensa internacionais sem repercussão no Brasil, até que nós conseguimos conversar e convencê-lo a participar de uma audiência na Comissão de Segurança Pública presidida
pelo senador Flávio Bolsonaro. E vocês que acompanharam aquela audiência, quem tem o mínimo de sensibilidade e quem tem o mínimo de memória para lembrar o que anulou a Lava Jato no Brasil, vai saber que o relacionamento espúrio, baixo, ilegal, irregular de Alexandre de Moraes com a Procuradoria-Geral da República, com a Polícia Federal, com o Tribunal Superior Eleitoral e com membros do Supremo Tribunal Federal, naturalmente tem que ser afastado esse juiz fake que é Alexandre de Moraes. Ele é um cometedor de crimes, não pode estar na nossa Corte Suprema. Ele precisa ser investigado por esse Senado Federal, que, de acordo com a Constituição, é a única casa para equilibrar pesos e contrapesos. Ele hoje faz o que quer. Ele hoje ameaça parlamentares na cara dura. E todos aqui sabem o que eu estou falando, inclusive vocês da imprensa. Então não dá mais. Depois que essa história veio à tona, vocês lembram que, porque Sérgio Moro falava com Dallagnol, eles cancelaram todos os bons serviços e êxitos da Lava Jato. Nós temos um escândalo agora de muito maiores proporções. O nosso procurador da República, uma instituição que era para defender todo brasileiro, infelizmente virou um lacaio. E ele terá que passar por essa casa para ser reconduzido. E eu espero que todos os senadores, de direita, de esquerda, de centro, entendam que hoje a Procuradoria-Geral da República está contaminada, porque não há independência. Assim, uma relação de subserviência e obediência ao Supremo Tribunal Federal, representado pelo tirano, pelo ditador, pelo violador de direitos humanos, Alexandre de Moraes. Eu só queria falar para vocês, hoje pela manhã, eu me fiz presente no julgamento. Eu gostaria muito que a imprensa analisasse as expressões faciais. Olha onde chegamos. O prazer com que o ministro Alexandre de Moraes tem de falar do presidente Bolsonaro. Não só como líder de organização criminosa, mas por vários momentos, vários foram os momentos que ele buscava esconder o seu ânimo em buscar em 70 terabytes. Gravem esse número, porque foi um dos motivos em que todos os advogados da defesa pediram mais tempo. E eu peço a todos vocês, órgãos de imprensa, que conversem com seus advogados e perguntem se havia um tempo hábil para se analisar 70 terabytes de material. Foi feito, inclusive, uma análise por um dos advogados de defesa, mesmo com a melhor inteligência artificial, aquela paga, premium, demorariam meses e meses para se confrontar os dados. Então, o que está sendo dito aqui, além da vaza-toga grave, é este processo que não respeitou o devido processo legal e a ampla defesa. Deixa só a mim falar aqui que ele tem uma... é autor do requerimento de CPI. Só quero... Fala aqui na frente. Aqui, no microfone a mim. Só quero complementar o que nós ouvimos aqui sobre a investigação sobre o âmbito mais perverso, a coisa mais obscura do ponto de vista de direito, que foi esta investigação. Nós tivemos na semana passada o trailer na Comissão de Segurança Pública. Hoje, como lembrou aqui o senador Magno Malta, mais 2 fatos foram trazidos. Quero deixar aqui claro o seguinte: o nosso empenho é para que a CPI da vaza-toga seja numerada pelo presidente, que ainda não foi,
protocolada e de acordo com a Constituição instituída, para que seja feita a apuração dessa barbaridade jurídica que o Brasil está contemplando agora nos seus resultados, nesta sessão de julgamento na primeira turma do Supremo, mas que na CPI certamente será completamente esclarecida. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Eu queria iniciar dizendo que o golpe no Brasil, de fato, foi dado, mas foi dado pelo Supremo Tribunal Federal. Foi dado em diferentes fases, mas iniciado, de fato, com o inquérito das fake news em abril de 2019. Uma série de fases consolidaram esse golpe de Estado em que uma corte, a pretexto de defender a Constituição e a pretexto de julgar e condenar quem tentou atentar contra a Constituição nas suas narrativas, todos os dias ataca, agride, rasga, desconsidera a própria Constituição da República Federativa do Brasil. E nesse momento eu falo aqui não apenas como líder do Novo, mas como parlamentar também, vítima, como tantos outros, dos abusos de autoridade, das perseguições do judiciário brasileiro, em particular do Supremo Tribunal Federal, até para que se excetuem todos os membros do Poder Judiciário dignos e que merecem o nosso respeito, e perseguido também pelo governo Lula. Ainda em novembro de 2022, senador Flávio Bolsonaro, com base nas buscas e apreensões, bloqueios de bens de empresários feitos em agosto daquele ano, nós protocolamos aqui na Câmara, ou melhor, lá na Câmara dos Deputados, pela primeira vez a CPI do abuso de autoridade. E naquela oportunidade, o evento em que Alexandre de Moraes faz buscas e apreensões baseado em uma matéria jornalística já era considerado abusivo. Fato determinado. Já havia fato determinado. Protocolamos outra vez a CPI do abuso de autoridade na Câmara dos Deputados no ano seguinte, após a morte de Clesão na Papuda, vítima de Alexandre de Moraes, vítima do Estado brasileiro, do descaso que o manteve preso por mais de 2 meses, com uma ordem de soltura da Procuradoria-Geral da República. Em virtude do seu falecimento, houve a comoção necessária para que atingíssemos uma vez mais as 171 assinaturas. No entanto, tanto o presidente deputado Arthur Lira como hoje o deputado Hugo Mota, até o momento, ainda que esteja na fila, pronta para ser instalada, porque existe hoje previsão regimental para isso, a CPI segue parada, engavetada. Eu gostaria de concluir aqui dizendo que quando fui à tribuna acusar Fábio Schor de fazer relatórios fraudulentos, fui perseguido pela Polícia Federal de Lula, dirigida por Andrei Passos Rodrigues. O seu chefe de gabinete moveu uma notícia crime contra mim, fui investigado com autorização do senhor ministro Flávio Dino, em que pese o artigo 53 nos dar a todos a imunidade por nossas opiniões, palavras e votos, e mais, em que pese ser dever meu, ao entender que há indícios e evidências de crime, denunciá-los na tribuna da Câmara. Pois bem, fui investigado e indiciado por ter dito que Fábio Schor utilizava-se de relatórios fraudulentos para manter pessoas presas, como é o caso de Felipe Martins, fazer buscas e apreensões ilegais e outros absurdos mais. Hoje, senador Flávio Bolsonaro, esse parecer técnico demonstra com provas que Fábio Alvarez Schor faz, ou melhor, fez muitos relatórios fraudulentos, a exemplo daquele que eu levei à tribuna. E é por isso que, mais uma vez, eu digo aqui, saudando o senador Esperidião Amin, que já protocolou a CPI da Vaza Toga aqui, o deputado federal Carlos Jordi, que está prestes a conseguir as assinaturas para uma comissão mista de investigação, de inquérito, também da Vaza Toga, juntando Câmara e Senado, que é urgente, já passou da hora, que se investiguem todos esses abusos, punam-se aqueles que os cometeram, pacifique-se o Brasil e nós possamos nos livrar deste estado de exceção que, repito, aquilo que disse no início, foi gerado, gestado, criado e está sendo fomentado e consolidado pelo Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado.
Isso aí, Marcelo. Quero só deixar ainda mais claro para aqueles que não perceberam a fraude processual, e aqui eu falo como senador, mas também como advogado que sou. Primeiro, Moraes identificava o seu alvo. Depois, ele atirava. Ele soltava decisões restritivas, busca apreensão, entre outras. E só depois eram instruídos os processos para embasar aquelas decisões tomadas. Isso é uma clara desvirtuação do devido processo legal. Qualquer advogado, qualquer estudante de direito, e sabe-se lá por que não a OAB até agora parou para se debruçar sobre isso, que a perícia comprova. No processo, no devido processo legal, primeiro se instrui o processo e depois se submete à decisão do juiz. Nada do que foi feito por Alexandre de Moraes, no caso dos empresários e nos outros casos que se repetem, inclusive hoje o julgamento do presidente Jair Bolsonaro. Primeiro identificou-se o alvo e depois das medidas restritivas se confeccionou os documentos, as provas, ou se elaborou, melhor dizendo, uma narrativa para justificar as ações que ele previamente já havia decidido por vontade própria e por revanche. Essa é a fraude processual. Admira-me um ministro do STF praticá-la, quem deveria resguardar a nossa Constituição. Isso é muito grave, o que acontece, e que deve, por isso, ser investigado na Vaza Toga e por denúncia dos senadores, liderado pelo senador Flávio, à PGR e a todos os ministros do STF. Obrigado. Só perguntas aí? O Marinho, depois do Marinho aqui, deixa eu fazer as perguntas. Depois do Marinho. Senador Marinho, vai. Bom, rapidamente aqui para que as perguntas aconteçam, tá? Olha, a nossa posição aqui já foi externada por todos aqueles que me antecederam, mas uma questão aqui que precisa ser enfatizada é que foi banalizado, infelizmente, pelos meios de comunicação, pela opinião publicizada, por muitos que detêm o poder político e econômico do nosso país, as transgressões reiteradas que são feitas à Constituição em nome do que se permitiu chamar de direita consentida. Os editoriais dos grandes jornais deixam isso muito claro. A lei está sendo excepcionalizada, a legislação está sendo relativizada, mas é permitido, mas é consentido, porque quem está sendo vitimado por isso é, entre aspas, o inimigo do Estado. É alguém que não merece o amparo da Constituição, que deveria ser o escudo de todos nós. Virou uma espécie de palavra de ordem. Tudo é possível, tudo é necessário para se retirar da vida pública aqueles que o senso comum, entre aspas, não permite que exerça a sua representatividade. Quando as primeiras notícias do Vaza Toga aconteceram, eu particularmente fiquei perplexo com o silêncio da imprensa, porque ali estava vazamento de conversas em que o juiz auxiliar do então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o senhor Alexandre de Moraes, tinha como principal técnico de tecnologia daquele tribunal. E essas conversas eram, inclusive, abre aspas, use a criatividade para encontrar indícios que permitam que eu possa processar, emudecer, retirar de cena adversários políticos. Me lembrei muito da história quando Beria, que era o chefe da polícia soviética, dizia para o Stalin, me mostre o homem que eu lhe apontarei o crime. A história está se repetindo, gente. E naquela oportunidade, como cidadão e como parlamentar, representei o CNJ, porque nós defendemos o Estado da lei, de direito. O Estado de Direito que deve proteger a todos nós, não apenas aos amigos da lei ou da conveniência do momento. E recebi, como resposta do CNJ, que aquelas eram conversas normais e republicanas que aconteciam entre auxiliares daquele poder, o CNJ. Depois,
as novas notícias do Lava Toga. Eu não vou nem me deter sobre outros aspectos que já foram reiterados aqui, mas que mostram de forma cabal que aquele que era o principal operador do senhor Alexandre de Moraes utilizou um tribunal, o Tribunal Superior Eleitoral, de forma ilegal para justificar ações de processo contra pessoas que haviam sido presas em escala industrial durante 8 de janeiro até maio de 2023. Até maio de 2023. Essa utilização ilegal do nosso aparelho judicial para imputar crimes a quem não os cometeu e, sobretudo, rotular pessoas como se fossem criminosos, porque a partir de 2018, de alguma forma, haviam feito alguma crítica ao atual presidente da República e ao seu partido, ou haviam tido a ousadia de questionar o sistema eleitoral, esses eram imputados numa certidão como positiva e deveriam ficar presos nas audiências de custódia que passaram a ser mera formalidade, até porque esses juízes eram impedidos de ter a livre-arbítrio, de decidirem em função do que estavam assistindo, dos depoimentos que estavam tomando. Pessoas foram condenadas a 14, a 17 anos de prisão e os juízes que os condenaram, os membros da primeira turma, sequer olharam nos olhos dessas pessoas. Desconheceram as suas histórias, se esconderam através de julgamentos virtuais, de escala, repito, industrial, desconhecendo todo o ordenamento jurídico, desconhecendo a questão da ampla defesa, desconhecendo o fato de que existe a questão do réu primário e dos antecedentes da jurisprudência. Criaram todo um cenário e todo um contexto para justificar. Ora, se Débora, que pintou de batom uma estátua, vai levar 14 anos de prisão, o que dirá Jair Bolsonaro, que na narrativa deles é o perpetrador e o mentor desse pretenso golpe. O que eles não estão percebendo é que eles estão destruindo vidas para alcançar um objetivo espúrio. Estão destruindo reputações. Estão abrindo mão de olhar o que todo juiz deve ter, o discernimento de observar a lei, mas ter, sobretudo, a imparcialidade. E esse julgamento está desde o princípio eivado desse princípio. Porque o juiz é vítima, não sou eu que estou dizendo, é ele, deste processo. O que é que podemos esperar de um juiz que se diz vítima? O que podemos esperar de um outro juiz que processou o réu, como é o caso do senhor Flávio Dino? A autocontenção que é pedida ao Supremo Tribunal Federal é olimpicamente desprezada. E hoje nós vemos corroído, nós vemos dilapidado, nós vemos dilacerado o conceito que deveria haver de todos nós de credibilidade no judiciário, que todos nós defendemos. O judiciário precisa voltar a ser isento. E este parlamento precisa dar a sua contribuição, porque o parlamento, infelizmente, não tem feito a sua parte. Nós não queremos aqui pré-julgar ou antecipar posições políticas. Agora, não pode se banalizar e se aceitar como normal que este parlamento fique sendo ameaçado, implícita e explicitamente, e o debate seja interditado por um outro poder, como se o princípio da democracia liberal, que norteou a nossa Constituição, da separação e autonomia dos poderes, fosse jogado por terra por essa intervenção espúria e banalizada por boa parte da imprensa brasileira. Isso aí, senador. Pessoal, rapidamente, depois nós vamos aqui responder as perguntas, mas eu queria, em primeiro lugar, agradecer a presença de vocês aqui. Está no intervalo. Eu me recuso em chamar de julgamento o que está acontecendo ali. Ali a denúncia, a sentença já está pronta há muito tempo, né? Um jogo de cartas marcadas. Para quem tem o mínimo de bom senso percebe isso, que ali é uma execução em praça pública. O que nós estamos vendo, isso é triste para a democracia. Eu
deputado Marcel, fazemos parte do Novo, deputado Luiz Lima e outros colegas nossos. Tem aqui vários partidos, parlamentares de vários partidos. Não é algo personalizado no Bolsonaro, por exemplo. Transcende o ex-presidente da República, porque nós temos presos políticos em pleno século XXI no Brasil. E eu acho que nós que fazemos parte desse país e vimos o movimento pacífico que nós tivemos no dia 7 de setembro, dos brasileiros indo para as ruas, pedindo paz, pedindo perdão. Ninguém aguenta mais briga nesse país. E a gente, quando vê um voto do ministro relator, que não deveria estar ali porque ele é vítima, um voto eivado de vingança, de revanche, está muito claro. A gente fica triste com o que nós estamos fazendo da nossa democracia. Então, acho que é um papel de cada um de nós. As denúncias do assessor direto de Alexandre de Moraes no TSE, Eduardo Tagliaferro, são gravíssimas. Por muito menos, julgamentos em qualquer lugar do mundo seriam suspensos a partir daquelas denúncias. Denúncias com provas documental de fraude processual que foram apresentadas aqui. O Partido Novo já está estudando com a sua equipe, já tem alguns caminhos, vai também acionar juridicamente, onde quer que seja, para que a justiça volte a ser para todos no Brasil. O Senado Federal poderia ter feito um papel. O presidente Davi Alcolumbre tem 41 assinaturas na mão, da maioria do Senado, para equilibrar de novo os poderes da República, uma separação, mas prefere se omitir. Totalmente diferente do parecer da Advocacia Geral do Senado, que rapidamente, do careca do INSS, deu legitimidade para esse sigilo de 100 anos. Mas, para o impeachment, demora uma eternidade para dar um parecer. E hoje, vejam quando aconteceu nessa legislatura uma sessão cancelada, justamente para que não fosse repercutido o que nós estamos vendo do outro lado da praça, a sandice. Foi cancelada a sessão hoje do Senado Federal. Ou seja, não podemos usar a tribuna. Isso é o modus operandi que a gente vê quando a gente precisa parlar. Então, eu espero que voltemos ao caminho da paz e só tem um jeito. A anistia aos presos políticos do Brasil para pacificar, reconciliar. Essas pessoas não pegaram em armas, não tiveram o direito à defesa ao contraditório. Muitas vezes seus advogados não tiveram acesso aos autos. Essas pessoas não tiveram a individualização das condutas. Então, estão com a sua vida devastada e nós precisamos restabelecer a justiça. Assim como o impeachment desse ministro que tem causado esse caos institucional no país. Vamos, ao limite das forças, dentro da Constituição, ou o restinho dela que ainda temos, restabelecer um Brasil realmente que respeita o seu ordenamento jurídico. Muito obrigado. Senador Flávio, gostaria de fazer duas perguntas. A primeira, existe a alegação de que a denúncia do Tagliaferro não é válida porque ele foi demitido do gabinete do ministro Moraes após ser preso por atirar contra a esposa e as duas filhas, além de responder na Justiça de São Paulo por desvio de espólio. Outra pergunta é a seguinte: nenhuma das defesas argumentou que há perseguição política nesse julgamento. E para completar, o advogado Celso Vilardi, do ex-presidente Jair Bolsonaro, anteriormente, antes de ser contratado, ele gravou uns 3 vídeos dizendo que o relatório da Polícia Federal é robusto, de que a acusação da PGR tem provas de que realmente houve um crime de golpe de Estado. Isso, palavras do Celso Vilardi. Os senhores se arrependeram também de contratar ele para fazer a defesa de Jair Bolsonaro, senador?
Não, parece que a senhora tem procuração do Alexandre de Moraes, né, para falar em defesa dele. É isso mesmo. Vamos por partes aqui. Em primeiro lugar, parece que o Tagliaferro, até onde eu saiba, essa acusação que ele sofreu foi transformada num disparo acidental de arma de fogo. Então tem que atualizar a pergunta antes de querer desqualificar uma pessoa que teve a coragem de vir a público e fazer as denúncias que está fazendo contra o Alexandre de Moraes. Porque, infelizmente, muitos jornalistas gostariam de praticar aquilo que aprenderam nas universidades, de dar um furo de reportagem, mas ao perguntar para o superior do seu veículo se podia falar, olha, contra o Alexandre de Moraes é melhor não. Então, se vocês acham que isso é uma democracia normal, onde até a imprensa ela é ameaçada de fazer o seu trabalho vital, assim, eu não sei mais em que democracia, parece que vocês concordam com a democracia relativa do Lula. Com relação ao Celso Vilardi, o que eu vi foi a defesa dele muito enfática, elencando várias ilegalidades ao longo de todo esse processo. Inclusive foi um dos que falou que teve apenas 15 dias para analisar os 70 gigabytes, terabytes que tinha de informações sobre diversas coisas que aconteceram no processo. Só para que todos entendam como é que a defesa é cerceada. O Alexandre de Moraes fala, nós demos acesso às provas. Mentira. Mentira porque ele dá acesso ao que o Ministério Público ou a Polícia Federal selecionou, pinçou de todas as quebras telemáticas, de telefone, de conversa de WhatsApp, para que a defesa analisasse aquilo. Quando, na verdade, há uma infinidade de outros contextos, outras conversas, que, sem dúvida alguma, confirmariam ainda mais a inocência, não só de Jair Bolsonaro, como de vários outros acusados injustamente nessa narrativa petista que o senhor Alexandre de Moraes narrou hoje. Eu queria só fazer um acréscimo aqui. Se nós levarmos em consideração que após a denúncia, o Tagliaferro imediatamente já foi acusado de um problema lá em São Paulo, já teve bens bloqueados e tudo. Imagine os jornalistas aqui, se forem demitidos, né, sem justa causa, passarem a ser taxados de, sei lá, inimigos ou coisa parecida, porque vão à Justiça do Trabalho fazer uma reclamação. Tá? Então é uma desqualificação de quem procura seus direitos. Então o patrão vai e desqualifica porque ele foi fazer uma denúncia, ele era amigo, era uma pessoa que tirava foto abraçado, sorrindo, lindo e maravilhoso. Na hora em que ele passou a mostrar as entranhas do poder, ele passou a ser o inimigo, odiado, deplorável, etc. É como se o jornalista denunciasse alguma coisa contra Alexandre de Moraes e ele virasse réu porque está atrapalhando a democracia no Brasil, algo parecido. Essa é a estratégia das ditaduras desde sempre. As ditaduras sempre fizeram isso, desqualificar as pessoas. Da defesa, o Paulo Nogueira, ele fala que tentou demover o presidente Bolsonaro de uma ruptura democrática. Como é que o senhor vê essa Primeiro que ele não falou isso, né? Isso você vê como é que o Alexandre de Moraes tortura até os testemunhos. O que foi conversado lá e que foi admitido era estado de defesa ou estado de sítio, não sei. Um dos dois, algo que está na Constituição. Então, como não havia base para nada, foi todo mundo para casa e nada aconteceu. Então, como é que demoveu de alguma coisa, de tentativa de golpe? Como Dilma consultou Vilas Boas. A Dilma consultou o então comandante do Exército, o general Vilas Boas. Ele denuncia isso, inclusive, na revista Veja, e a Dilma está respondendo por alguma coisa? Não está. Então, qualquer conversa pode, a partir de agora, inclusive no privado de WhatsApp, virar um atentado contra a democracia. É esse o país que nós estamos vivendo hoje e que não pode continuar e só vai ter um fim com o impeachment do Alexandre de Moraes. Senador, o senhor pode descrever muito bem o que diz essa perícia, quem encomendou e o que ela diz, o que ela... Eu aproveito a pergunta do meu colega. Licença, vou aproveitar a pergunta da minha colega, que eu tenho uma dúvida. Uma dúvida técnica sobre a perícia. O senhor comentou que foi feita pelo Tirotti. O Tirotti, se eu não me engano, né? Se foi o que o senhor disse mesmo. Eu não conheço ele também. Ele é uma figura que, enfim, está envolvido na perícia de outros laudos, envolvendo o padre Júlio Lancelotti em São Paulo. Uma figura um pouco polêmica, um pouco associada até figuras de direita. Eu queria entender um pouco melhor essa escolha da perícia, entender melhor quem foi encomendado essa perícia. Não, obrigado. É importante falar aqui, porque, de fato, eu não conheço, não sei quem é. O que eu sei é que é uma pessoa renomada e que, em vários processos de tramitação no Supremo, usa-se a perícia dele. Mas então, o que tem que ser refutado é o que está escrito aqui na perícia, não é quem assina a perícia. Quem encomendou foi o jornalista David Agape, tá? Porque as denúncias que foram trazidas por Tagliaferro e por ele
Nenhum veículo de comunicação quis dar prosseguimento, então é uma pessoa que tem que ser respeitada, que solicitou essa perícia, e é feita sobre o quê? Não é sobre o que o Tagliaferro trouxe até a comissão. Isso também está sendo periciado e já adianto para vocês que bate aquilo que ele está dizendo. Estou só esperando o laudo oficial. O que essa perícia traz, eles foram no site do STF, extraíram o arquivo da decisão do Alexandre de Moraes, que determinou a operação sobre os empresários. Do grupo de WhatsApp. De um grupo de WhatsApp, de uma conversa privada. E ao pegar os metadados desse arquivo, chega-se à conclusão que ele foi feito no dia 29 de agosto de 2022, quando a decisão do Alexandre de Moraes foi dada no dia 18 de agosto de 2022. E nas conversas do Tagliaferro, que ele trouxe a público na Comissão de Segurança Pública, ele traz mais ingredientes ainda e de detalhes de como foi feita toda essa transação, porque foi um desembargador, o juiz auxiliar do Alexandre de Moraes, que pede ao Tagliaferro para que ajude na elaboração de uma fundamentação da decisão que já havia sido dada, da operação que já havia acontecido, portanto ele denunciou aquilo e agora um lado técnico comprova pelas datas que isso foi feito com data retroativa para dar algum verniz de legalidade. Primeiro ele tomou a decisão, depois ele trouxe a cronologia das mensagens confirma. Eu sei que... Gente, por favor aí. É o seguinte, a gente... Mas a imprensa não questiona o Mauro Cid, por defesa da... E outra coisa, gente, por que valeu lá a Vaza Jato, valeu uma extração também clandestina das conversas entre autoridades. Isso foi trazido para dentro do processo, sem nenhum laudo, sem nenhuma certificação de que aquilo realmente aconteceu, que não foi manipulado, e serviu para colocar o Lula onde ele está hoje. Por que aqui a gente aqui que está mostrando laudos ainda, periciais, técnicos, pessoas que a vida inteira se dedicaram ao tema, que estudaram para isso, que inclusive são contratadas por diversas pessoas em todo o Brasil para fazer o que fizeram também nesta situação, e se questiona o laudo? Vamos olhar para o conteúdo das conversas e a comprovação técnica do que aconteceu aqui agora. E a comissão, a nossa comissão de segurança, nós não temos e não sabemos... Vou botar o link aqui na minha rede social para vocês não terem dúvida, para todo mundo poder ler com calma, que eu só estou com uma cópia aqui. Por que o Tagliaferro tomou essa decisão? Não é problema nosso. O fato é que ele tomou a decisão de se desligar e desses 70 gigabytes, 6 terabytes estão com o Tagliaferro. E vem mais coisa ainda aí do que o senhor Alexandre de Moraes imagina. Quem sabe fazer leitura facial e olha na pergunta do jornalista e como pergunta que até a veia sobe, veio preparado. Deixa eu dizer uma coisa. Quando o Janot... Não é o Janot. Quando o Janot entrou... Desculpa, estou confundindo os PGR. Se fala em intenção, e essa palavra Alexandre de Moraes adora, intenção, teve a intenção de abolição do Estado Democrático de Direito e golpe. Se abolir essas 3 palavras e mais a palavra Bolsonaro do calendário da vida, apagar, Alexandre de Moraes vai ter que aprender Libra, porque ele só sabe falar isso. Só sabe falar isso. Agora, por que o Tagliaferro tomou a decisão, nós não sabemos. Agora, o que ele nos deu é verdadeiro. E por isso, qualquer tribunal digno no mundo, onde nós voltaremos para entregar esses documentos, certamente o senhor Alexandre de Moraes será preso. Se aqui no Brasil tivéssemos a quem recorrer, para além dessa corte, porque nós não temos para quem recorrer, nós vamos recorrer para eles mesmos, mas vamos entregar na mão deles exatamente aquilo que nós temos e temos testificado, para a vergonha de quem ainda defende algo tão cruel, tão degradante, tão constrangedor, degradável do que está acontecendo no Brasil. Você responsabiliza pelas alegações do Tagliaferro e o que está naquele laudo? Isso que eu queria entender. Mas cara, vocês estão questionando o laudo técnico. Pessoas assinaram isso aqui, botaram o seu registro aqui profissional nisso daqui. Fizeram... Ele vai botar no link dele.
Eu sei que a gente não tem mais imunidade parlamentar para falar alguma coisa, a gente tem sigilo das nossas fontes, como vocês, jornalistas, também têm, e ainda assim a gente está aqui. Se alguém quer ler o laudo, que ninguém me pediu para ler o laudo, impressionante. Flávio, eu tenho uma dúvida, que não tem a ver com isso. Eu vou botar na rede social aí, já que como é algo que vai contra, né, o que estão fazendo aí com o Bolsonaro, parece que ninguém se interessa muito. Mas, de qualquer forma, eu vou colocar nas redes sociais o link para que vocês possam ler. Aí questionem os técnicos que escreveram. Eu acho que ninguém ia fazer um trabalho de brincadeira, ia deixar a seriedade de lado, o seu profissionalismo de lado com uma coisa tão séria como essa. E mais, tiveram coragem, mais uma vez, de colocar os seus nomes aqui. Porque até a imprensa ficou com medo, mesmo com a imunidade que tem do sigilo da fonte. Eles estão fazendo o trabalho deles. As informações trazidas por Tagliaferro são verdadeiras. É um cara que está fora do Brasil, longe da sua família, com medo de ser morto, preocupado com a sua família aqui, e que mesmo assim tomou a decisão de denunciar tudo que ele está denunciando. Então cabe a nós aqui, a nossa obrigação mínima é dar o mínimo de amparo para essa pessoa e para sua família e dar aqui a credibilidade para o que ele falou, porque está comprovado, não só com esse laudo, mas com a cronologia de todas as mensagens de WhatsApp que ele trouxe na Comissão de Segurança Pública. Portanto, Alexandre de Moraes cometeu fraude processual e outros crimes que nós também vamos trazer à tona após uma perícia oficial, mesmo que isso não seja necessário, porque a própria operação em cima dos empresários que conversavam no WhatsApp foi feita com base em uma matéria de jornal. Portanto, com base em uma matéria de jornal, se a PF fosse isenta, era para ter instaurado uma investigação também sobre o que foi denunciado. Mas não acontece, porque claramente hoje a Polícia Federal, pelo menos uma parte dela, esse grupo especial do Lula dentro da PF, que está subordinado ao Alexandre de Moraes, eles apenas fazem investigações contra quem é de direita ou contra Bolsonaro. Se eles dedicassem 10% do tempo que eles dedicam para fazer toda essa sacanagem que fazem em cima de nós, para investigar quem foi que mandou o Adélio dar uma facada em Jair Bolsonaro, já teriam chegado no mandante. Mas aí parece que não interessa. Obrigado, gente.